Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Talento de Jesus. Eu sou Ricardo Castilhos e hoje eu estou aqui com o Eliverto, que é secretário do Talento de Jesus, e com o Vinícius Coutinho, que é treinador da iniciação da base ali do FC Cascavel. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, um prazer. Obrigado, é um prazer estar aqui. E vamos falar de futebol, né? Bastante. Vamos falar dessa gurizada do Talento de Jesus. Bom, primeiro vou puxar aqui, Vinícius. Você é treinador, né, dessa iniciação da base. Nós estamos falando aí de crianças entre 13 e 14 anos, correto? Isso, essas idades a gente trabalha. É a categoria de entrada do Cascavel. Até ano passado não tinha essa categoria. A gente começou um trabalho, começou a dar certo e agora é a base do Cascavel, do clube. Legal, Vinícius. Você já tem alguns históricos bem interessantes aqui dessa iniciação de base, né? Dessa gurizada de 13, 14 anos. Vocês ganharam, né, em primeiro lugar, a Copa Laranja Mecânica. Onde é que foi essa Copa? Essa competição aconteceu em Arapongas, no CT do Laranja Mecânica, que é um clube formador também. Nós fomos convidados a participar no passado com o nosso Sub-13 e nós ganhamos do time da casa na semifinal, do Laranja Mecânica, e a final foi contra o ProSol. A gente conseguiu ser campeão lá. Que legal. E aí vocês também ganharam a Copa Teutônia. Isso, a Copa Teutônia foi uma competição que a gente jogou agora em janeiro, também com o Sub-13, mas aí foi com outro ano, né? Como virou o ano, foi com a categoria 2013. E é uma competição bem forte no Rio Grande do Sul, a gente não tinha essa vivência ainda, foi a viagem mais longa que a gente tinha feito até então, antes da Bahia, né? Uhum. E foi uma competição que o Grêmio e o Inter cedeu atletas para as equipes locais lá, então foi um nível bem competitivo. Foi uma experiência muito boa para o nosso Sub-13. E campeões. Campeões. E aí vocês ficaram em terceiro lugar na New Cup. O que é New Cup? A New Cup é uma competição, a maior competição de base, né, dessas categorias menores que tem na nossa região, até acho que do Brasil é a maior. É uma competição que vem bastante equipes competitivas. Esse terceiro lugar foi nosso Sub-13, também o mesmo que ganhou a Copa Laranja Mecânica, geração 2012. E nós enfrentamos equipes fortes, enfrentamos o Azures, e caímos nos pênaltis da semifinal, sem perder nenhum jogo. Mas foi uma competição que a gente estava iniciando o trabalho, né? A gente tinha 2 meses de trabalho com base mesmo ali, que virou a chave para começar a virar a base. Então isso foi bem interessante. Essa competição foi muito boa. Foi aí que começou a aparecer o nosso trabalho e aparecer alguns meninos pro futebol, né? Então, nós estamos falando aqui de um trabalho de menos de um ano e que é 100%, esse povo todo é 100% vindo do Talento de Jesus, correto? Todas as competições foram com atletas da região, né? Não teve nenhum atleta que veio de outro estado, nada. São só atletas da região. Nós recebeu um atleta de fora agora. Foi o primeiro atleta esse mês. Nós recebemos um atleta que veio do Espírito Santo. Então, assim, nós sempre trabalhamos com a região. Alguns atletas estão de Jesus, outros atletas vindo do futsal, que é onde abastece bastante também a base do Cascavel. O futsal é muito forte na nossa região. Então, a gente faz uma captação também dentro do futsal. Mas são todos atletas da região, 100%. E aí, Eliverto, eu vou te perguntar, como é que é esse processo de pegar essas crianças da região, começar a treinar elas, formar elas, o que se imagina para essas crianças, assim, em termos de planejamento, É que primeiro a gente foca no social, juntando todas as prefeituras, né? A gente faz também um trabalho de capacitação para os técnicos, né, e para as comissões, que é da onde, na verdade, saem as avaliações, né? Então, assim, todo o scout do próprio projeto, né? Ele tem autonomia para estar nos indicando jogadores, né? Conforme o desenvolver de cada um, né? Porque primeiro é social, né? Mas o que faz com esses meninos que se destacam, né? Até então não tinha, né? Então, por isso que a gente se preocupou em montar, né, uma seleção para estar disputando campeonatos e abrir uma oportunidade para esses meninos, né? Então, assim, o primeiro trabalho de filtragem, na verdade, é os próprios técnicos dos próprios núcleos, né? E vocês foram para Bahia. Quem foi para Bahia? Foi a nossa geração 2013, o nosso Sub-13 desse ano. A gente fez um intercâmbio lá com o Bahia. Foi algo que foi muito interessante para os meninos, assim, acho que é uma experiência que eles vão levar para a vida deles. É algo que dificilmente os clubes conseguem fazer, ainda mais um clube
como Cascavel é um clube de Série D, né, conseguir estar no CT do Bahia uma semana fazendo jogos, treinamentos, palestras, isso para os meninos foi muito importante. Alguns nunca tinham viajado de avião, por exemplo, nossa primeira viagem longa foi para Teutônia, foi esse ano, né? E já um tempo depois ir para a Bahia, e eles conhecerem uma equipe do Grupo City, né, com a mesma metodologia do Grupo City, então para eles foi sensacional. Não só a experiência de jogar, mas é uma cultura bem diferente, é um lugar bem diferente do que a gente está habituado. Então para eles foi sensacional, assim. Amadureceram bem nessa viagem. Muitos não tinham ficado tanto tempo longe dos pais, tipo uma distância que não é muito longa, e eles conseguiram ir bem, suportaram bem esse processo, responderam bem. Isso me deixou a gente bem feliz, assim, porque é um trabalho que nós nos preparamos bastante, né? E isso foi bem legal, assim, da parte deles. Andaram de avião, aproveitaram. Lá no Bahia tiveram algumas palestras que aqui a gente não tinha até o momento, então foi bem bacana. Chegaram a fazer jogos contra o Bahia lá? Fizemos 3 jogos lá. E aí, como é que foram os resultados? O resultado foi positivo, né? Ganhamos 2 e perdemos 1. Olha só, cara. Os meninos se comportaram muito bem. É um outro estilo de jogo, né? Uhum. Então, assim, eles foram bem pra caramba, e isso é fruto do trabalho, né, de todo mundo, não é só meu trabalho, né, mas tem bastante gente por trás, principalmente os pais apoiaram, compraram a causa, né? Eu acho que os pais dessa geração são pais que são muito presentes, e isso traduz para dentro de campo, né? Isso transfere para dentro de campo, porque esses meninos são muito unidos, e assim, o que mais marcou para nós não foi nem os jogos, foram o comportamento deles dentro do CT do Bahia, né? Vários profissionais do Bahia elogiaram a postura deles. Eles são meninos de apenas 13 anos, fora de casa, longe dos pais. E assim, um exemplo, não é porque são nossos atletas, né? Mas chegaram lá, souberam se portar, sabiam onde estavam, representaram muito bem o Cascavel, sabiam que estavam representando um clube. Então, eles foram muito educados, conversaram com o pessoal. Na palestra da nutricionista fizeram perguntas interessantíssimas, que criança da idade deles dificilmente tem essa inteligência de fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, coisas que realmente importavam para eles, então foram bem elogiados, assim. Isso que é legal para nós, porque só dentro de campo não interessa pra gente, né? Acho que tem que formar o ser humano, o cidadão, porque muitos não vão chegar a ser jogador de futebol profissional, mas essa vivência que eles carregam para fora do campo, eu acho que isso vai fazer diferença na vida deles, independentemente do que eles se tornarem, se for jogador, se for outra profissão. Eles vão carregar valores que dificilmente em outro lugar eles teriam essa vivência, né? É bem interessante o que você está comentando, porque eu cheguei a entrevistar aqui mães e pais de jogadores, e eles falaram assim, olha, foi a primeira viagem que nós não teve nenhum pai, né, junto, presente com eles no local, mas eles estavam muito seguros por vocês estarem cuidando dessas crianças, né? Então acho que essa questão de comportamento é realmente uma questão de formação mesmo, né? Quer dizer, vocês estão formando cidadãos aí que, independentemente onde estejam, já estão carregando uma formação aí, um caráter, Claro que boa parte dessa educação vem dos pais, e aí tem o mérito dos pais nisso, né? Claro, evidentemente. Mas você começa a deixar essas crianças ou introduzir essas crianças a um ambiente de profissionalização. Elas começam a ver realmente um trabalho mais assertivo, que o negócio, por mais seja mais lúdico essa fase de treinamento, né? Mas elas começam a enxergar que pode vir a ser no futuro um trabalho sério. Lá no Bahia a gente teve uma palestra com o departamento humano deles, né? A gerente desse departamento conversou com eles e ela explicou justamente isso que você está falando, que a partir do momento que eles estão num clube, eles estão representando um clube, e por mais que eles não recebam, já é uma profissão, né? Porque está ali uma responsabilidade muito grande, eles abdicam de muitas coisas da infância que outras crianças têm. Às vezes a gente está jogando, por exemplo, na Bahia, teve atleta que fez aniversário, estava longe da família, comemorou lá. Já teve competição fora que aconteceu a mesma situação, então no aniversário que toda criança está com a família, eles estão lá jogando. Isso é um trabalho, eles entendem que eles abrem mão de outras coisas, então por isso que eles levam a sério. Claro que é muito cedo ainda, essa pergunta os pais fazem sempre, será que meu filho vai ser jogador? Eu sempre falo para eles assim, tem que ter calma, paciência, o processo é longo, tem várias barreiras para quebrar, tem as transições de categoria, e o mais importante, ele está feliz, está bem com a escolha dele, e o pai apoiar.
Se vai ser ou não, a gente vai ver lá na frente. E se não for jogador, vai aprender muita coisa boa com o esporte, né? Essa disciplina, saber que tudo na vida tem um preço, que às vezes você vai ter que abrir mão do que você quer no momento para construir algo lá na frente. Então, isso que a gente trabalha bastante com eles têm essa consciência, né? E fora que eles estão vendo o esforço que os pais fazem fora de campo para eles estarem nesse momento ali. E eles já dão muito valor para isso. Isso é o mais interessante, né? O que você acha que, assim, que depois dessa viagem mudou no dia a dia do treino? Como eles puderam ter um treino com a comissão técnica do Bahia, isso foi importantíssimo, até para nós, para a comissão técnica do Cascavel, para a gente ver o nível que a gente estava. E esse treino foi muito interessante porque os meninos chegaram, professor, mas é muito parecido o que a gente faz. Eu falo para eles, futebol é parecido em todo lugar, né? Mas eles acharam muito interessante a maneira que eles treinam aqui no Cascavel, com um clube de Série A do Grupo City, que eles têm um playbook do Manchester City, que eles passam os trabalhos lá. Eles fizeram 3 trabalhos que aqui é muito parecido. Então, assim, eles ficaram até espantados, daí eles começaram a levar muito mais a sério. Eles viram que o ritmo é bem parecido com um clube de Série A e que algumas coisas mudam, eles entenderam que eles precisam melhorar. Eles sabem que é muito difícil estar lá, mas eu acho que assim, eles vendo a estrutura daquela, viajaram de avião, mesmo estando longe de casa, eu acredito que eles viram que eles podem chegar naquele ambiente. E isso faz muita diferença, porque eles se motivam a entregar um pouco mais do que eles estavam entregando. Eles sempre entregaram bastante, são atletas dedicados, mas eles viram que para chegar lá vai ter que dar um passo a mais agora. E eles sabem disso, então isso foi muito bacana, né? E fora a maturidade, você está longe dos pais, ter que seguir as regras que o clube passou para eles, o que a gente estava programado, todo mundo está no mesmo ambiente, então isso molda eles, né? E a gente dá bastante valor nessa experiência, né? Gilberto, você chegou aí para Bahia nessa viagem não, né? Não. Mas você foi em outras oportunidades. Sim. Você viu a estrutura deles lá, né? Fala um pouquinho assim, em comparação com aqui que nós temos em Cascavel. Na verdade, assim, estrutura hoje, o padrão, claro, praticamente um padrão internacional, eles estão também fazendo um outro CT, um CT novo também, que vai integrar toda a parte de base com o profissional. Só que hoje eu vejo assim que, claro, nós estamos falando de um time de Série A, né? Então, assim, claro que os comparativos não são tão próximos, né? Mas em questão de metodologia, em questão de quantidade de atletas, estrutura. Então, assim, o Cascavel ele evoluiu muito, né, nesses últimos 2 anos, né? Hoje a base já tem uma estrutura muito bacana. São praticamente 2 campos profissionais ali em questão de dimensões, né? Mais um 3º campo também para fazer alguns preparos. Uma academia agora recente também que foi construída, também atende muito bem, né? Então, assim, eu venho do futebol mais antigo, né? Vivi isso há um bom tempo. E hoje eu tenho uma plena certeza que tem vários times de Série B que não tem a estrutura que o Cascavel hoje tem. Olha que interessante essa reflexão. É que normalmente, assim, quando você não sai ou você não conhece, né? Normalmente você vê muito por comparativos, né? A Série B, então o nível é um pouco mais alto. Mas para a categoria de base, na verdade, assim, a gente que roda um pouco mais e vem conhecendo, o Cascavel em si, ele tem uma das melhores estruturas aí do Paraná, né? Se a gente for pegar em relação a comparativos de times maiores aí, então tem o Atlético, tem o Curitiba, mas o Cascavel, o CT é próprio, né? É do próprio clube, então assim, não é alocado nem nada. Então assim, é um CT independente, onde tá sendo... os investimentos que estão sendo colocados ali vai ficar ali pro próprio clube, né? Então assim, a gente pega desde o sub-11, sub-12, 13, 14, que é a transição para a base, né? Para realmente estar disputando pelo UFC Cascavel. Então já vem treinando já junto, né? Até com a transição do 15, do 17 e do 20. Então é todo mundo bem integrado, né? Desde os meninos mais novos até o sub-20. Então esse é um dos diferenciais, né? Então, assim, hoje a gente fala com propriedade que o Cascavel a estrutura do Cascavel é uma das 3, 4 melhores aí do estado, né? Uhum. E como é que o Talentos de Jesus, na visão de vocês, se encaixa nisso tudo? É que, na verdade, assim, inicialmente começou como um projeto social, né? Como eu vinha comentado no início.
Só que aí a gente viu que tinha muito potencial, né? A gente pega aí, hoje a gente está atendendo a 22 cidades, indo para 23, 24, né? Então, imagina, são mais de 6.200 atletas, né? A gente tem um âmbito social, claro, com toda certeza, mas seria quase impossível, né, no meio de tantos atletas, não terem aqueles que se destacam, né? E o projeto daí entrou na segunda fase, né? Que eu acredito, nós também como gestores, a gente não tinha uma noção que ia chegar onde está chegando, né? E para isso a gente começou a organizar mais, né? Então, que nem o Coutinho falou, é recente esse trabalho, né? Então, essa viagem pro Bahia foi praticamente de todos os regionais, né? Sei lá, menos uns 80% aí do projeto, oriundos do projeto. Então, assim, a gente começou a perceber que realmente tem muito potencial, né? Até porque é trabalhado desde o sub-9, né? Então, assim, é uma escada, né? Você vai preparando, quanto mais cedo implantar uma metodologia, mais cedo teremos respostas, né? Então, quando você sai do sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, a gente já está com o menino já bem treinado, né? Então, essa transição daqueles que se destacam é bacana e a gente acabou vendo isso como mais uma oportunidade do projeto ampliar, né? Então, essa vivência do Bahia é interessante também, porque a gente sabia que os meninos conseguiriam trazer um bom resultado, né? Não só pelas vitórias em si, mas em relação ao comportamento, né? Porque a gente está tentando criar uma identidade, né? Criar um formato de trabalhar, um formato de se comportar. A gente preza muito por isso, né? Porque, além de ser um projeto social, a gente vem alcançando, assim, objetivos que até então nós como gestão também não imaginávamos, né? Então, assim, estamos tentando profissionalizar cada vez mais, né? Não só pela parte social, mas também nessa transição de base e de atletas que vão evoluindo, né? Uma coisa que eu acho bem interessante, que volta e meia entra nas conversas, é que hoje o futebol não é mais aquele futebol de antigamente. O pessoal hoje, disciplina digamos assim, a palavra de ordem, aquele negócio do jogador bom vivan e fazer bagunceiro e tal. Acho que da tua época, de verdade. Eu não era tão bagunceiro, mas é da minha época. Mas assim, isso daí hoje, na verdade, o que acontece? O futebol, claro, um esporte de alta performance aí, mas o comportamento conta muito, né? Para esse menino que ele realmente quer se destacar, quer virar jogador profissional, tem o preço a se pagar, e muito disso é dessa parte da disciplina, de formar um comportamento adequado e que essas crianças sejam afeitas ao treinamento mesmo, né, Coutinho? É que hoje o futebol mudou e o mundo mudou, né? Hoje nós estamos numa era digital, né? E as crianças, elas têm muitas distrações fora do futebol. Isso faz surgir menos atletas, né? Aquele menino que ficava na rua jogando bola o dia inteiro, ele era estimulado a isso porque não tinha o que fazer, não tinha um celular, não tinha um videogame, então jogar futebol para ele era a diversão dele, ele levava aquilo como diversão. A gente não percebia, mas estava moldando ele ser um bom jogador, porque ali o futebol de rua, assim, é algo... O rachão? O rachão, jogar na rua, pé descalço, perder a tampa do dedão. Isso é o que acontecia muito. O Brasil perdeu um pouco disso, né? Então, com isso, hoje o atleta tem que desenvolver a parte física, tem que desenvolver mais essa parte que não tem mais. O nosso maior inimigo hoje são as telas, né? É muito tempo na tela, muito tempo no celular. Atletas, meninos perdem o interesse pelo futebol para ficar no celular. Então é um mundo diferente, é um mundo mais fechado, né? Dificilmente você vai sair na rua hoje e vai ver menino jogando bola na rua. Não vê mais. Não. Antigamente você via, tinha campinho de terra, campinho de grama, de areia. E hoje você vê muito pouco isso. Até lá na Bahia a gente viu bastante disso ainda. Os meninos jogavam bola no terrão lá o tempo todo. Então isso faz eles saírem na nossa frente, né? Porque você está sendo estimulado o tempo todo, você está jogando com meninos da sua idade, maiores, menores. A regra é ali no momento deles. Então, assim, é algo diferente. Hoje a gente vive um tempo diferente. E acredito que se o menino não cuidar do corpo dele, não for disciplinado, não dormir cedo, não se alimentar bem, ele vai ficar para trás, porque a maioria faz isso. Então, o que não faz acreditar que só o talento dele vai ser o suficiente,
vai chegar uma hora que não vai ser, porque a gente vê muito isso, o menino às vezes no sub-9 é muito bom, no sub-10 ele arrebenta, aí começa 11, 12, 13 e começa a perder rendimento e acaba parando de jogar, porque acredita que só o talento vai resolver. O talento é importantíssimo, é inegociável, mas agora junto dele vem a disciplina, né? Se não tiver disciplina, dificilmente vai chegar, porque o futebol é o funil cada vez mais, fecha cada vez mais, né? Então quem tiver preparado vai romper, e quem não tiver vai ficar pelo caminho. E eu acho que isso é na vida, né? Tudo tá Sim. bem concorrido. Se a pessoa não tiver uma dedicação, não tiver um esforço, não vai chegar. Dá algum comentário, Gilberto? Até porque a intensidade hoje do futebol mudou, né? Eu vejo da minha época, assim, era um futebol um pouco mais técnico e se fosse avaliar em questão de quantidade de km que corriam durante um jogo, né? Hoje, sei lá, uns 30%, Coutinho, eu acredito. A menos a gente corria na nossa época. Então o futebol é muito mais intenso. Claro que a técnica, a tática é importantíssimo, né? Mas hoje o jogador lento dificilmente consegue romper, né? Então a gente vê vários históricos aí de jogadores até o sub-20 ou até profissionalizaram ali e não conseguiram se manter por causa da intensidade. Então, você acha que o futebol hoje é muito mais físico? Eu acho que a parte física evoluiu bastante, os profissionais, e os métodos mudaram um pouco, então ele é um jogo mais físico, né? Falando em método, vi vocês falando sobre preparação desde o sub-9 e você comentou sobre playbook lá do Manchester. E aí, o que existe de preparação, de metodologia para essa escadinha? O que vocês pensam aí? Eu acredito muito que nas idades iniciais você tem que trabalhar muito pouco essa parte tática, essa parte física, porque os meninos são crianças muito novas, então é muito precoce. Você tem que trabalhar bastante o fundamento dos atletas, ter um treino voltado para brincadeiras também, porque nessa idade é essencial eles se divertirem. E conforme você vai passando os anos, você vai implementando algumas coisas mais táticas, mais físicas, porque é como o crescimento deles. Tem a questão que o atleta ele vai maturar numa certa idade, por exemplo, a partir dos 13, 14 anos tem atleta que tem a maturação, então isso é um outro assunto. Então até chegar lá não adianta você ficar insistindo só a parte física, só a parte tática, então tem que ser um pouco de tudo para esses atletas cada vez mais subirem preparados, né? Eles vão aprendendo a trabalhar o coletivo, talvez, de uma forma mais lúdica. O coletivo, fundamentos, acho que bastante fundamento nessa idade, aprender como é que dá o passe, aprender como é que domina a bola, aprender a direcionar, o que eles falaram bastante no Bahia, o gesto corporal, já ser um gesto corporal para quem joga futebol, tudo isso conta bastante. Para nós como gestores também a gente é muito recente, né? A gente começou a participar do projeto, essa nova gestão é bem recente, então a gente também não estava preparado para tudo isso, né? Então a gente também vem buscando, né? Fazendo algumas viagens, fazendo alguns intercâmbios nós também como gestores ali, para que a gente consiga trazer também o que tem de melhor, né? Eu fiz mais 2 viagens lá para o Bahia, né? Participei de alguns treinamentos e assisti alguns treinamentos, fiquei fazendo um intercâmbio meio sozinho lá para que a gente conseguisse melhorar também essas questões, né? Porque a gente precisa acompanhar o mercado da bola, né? A gente falando em rendimento, né? E acompanhar o que os outros clubes estão fazendo, né? Então essa transição, quanto mais cedo possível de metodologia, implantar algumas coisas a mais do que aquilo que a gente já vem colocando, é o que vem dando resultados, né? Então assim, são trabalhos recentes que a gente está fazendo, né? Na verdade, assim, muito mais méritos da comissão e dos atletas que já têm uma boa preparação, já oriundas aí do futsal, e também pelos pais também que já vem ajudando a preparar os meninos ali, porque tinha algumas postagens ali antes das viagens ali, os pais ajudando a treinar, motivando, fazendo treinos físicos, táticos, técnicos, assim, extra-campo, no sábado, no domingo. Então, assim, a gente vê que realmente está se tornando uma equipe, né? O projeto em si, tanto no social, que é muito importante, né? Mas quanto na base que a gente está transitando aí também. A gente vê muito interesse, tanto dos pais, nós como gestores também estamos aprendendo bastante, né?
Os técnicos também e as comissões técnicas também estão muito, muito interessados. Toda reunião que a gente faz, ou toda prefeitura que a gente visita, alguma reinauguração, alguma entrega de brinquedos, ou bolas, ou uniformes, a gente vê o interesse, né? Muito maior, né? A busca por informações, como o projeto funciona, como que eu posso colocar meu menino. Então, assim, a gente vê que é uma responsabilidade bem grande que a gente assumiu. Até então a gente via tudo como social, como, né, questão educacional, desenvolvimento e junção das pessoas, abrir portas, né? Só que hoje a gente vê que a responsabilidade, na verdade, está aumentando, né? Então a gente também está se preparando e buscando informações para que realmente a gente acompanhe, né? A minha opinião é que o Talento Jesus é um projeto, digamos assim, é um projeto único, né? Você junta aí uma região grande, são 22 municípios indo para 24 municípios. Você tem 6 mil crianças, né? Enfim, que de certa forma são atendidas. Você tem uma amplitude do projeto que é o futebol, né? O futebol é o coração do projeto, mas ainda vem a questão de formação na parte da informática. Você tem agora as áreas culturais de formação de caráter das crianças, né, através da parte artística, né, de arte, enfim. E você vê que a criança que passou pelo Talento Jesus, ela ou vai ter um direcionamento do futebol ou vai ter um bom direcionamento para a vida dela, né? Não tem erro, né? O futebol ele é uma baita ferramenta de socialização, né? Então isso marca muito essas crianças e o projeto atende muitas crianças que não teriam outras oportunidades de ter essas vivências. A gente vê alguns relatos ali quando eles saem viajar para jogar do município, se não fosse o talento, às vezes eles nunca teriam saído para jogar futebol, porque é uma criança que não vai ter essa formação para jogar futebol, mas ela está se divertindo, ela está num espaço que ela é acolhida. Isso é muito importante, né? Você está olhando para todo mundo. E é que nem você falou, né, Castilho? O futebol em si é um dos pilares, né? Mas a gente vem se preocupando com mais coisas, né? Então, assim, tanto informática como questões culturais. Então, porque tem aquele atleta que vai estar no projeto, mas ele não vai se identificar só com o futebol, né? Ele está no projeto porque realmente é um pouco diferente, né? Os materiais são fornecidos, vai estar com os amigos, vai estar com os colegas, então automaticamente talvez vá participar nem até pelo futebol, mas pelos colegas que estão, né, fazendo também, só que não se identifica tanto só com o futebol, né? Então toda essa parte que está sendo implementada pós futebol, na verdade a gente acredita que isso dará mais resultado que o próprio futebol, né? Que a gente está falando de um sub-13, um sub-14 aí com 25, 30 atletas, né, Coutinho? Então, assim, a gente vai pegar em números aí, mais ou menos deve ter umas 1.100 crianças que são dessa idade. Então, assim, a gente vai retirar desses 25 para competição, né? Então, todos esses outros também vão continuar sendo direcionados, né? Nem todos gostam do futebol em si ou sonham com o futebol em si, né? Mas aí temos toda a parte de suporte por fora, né? Questão educacional, questão de entendimento psicológico também. Então é isso que é o importante, assim, a gente tá ampliando o atendimento, assim, em várias áreas para que não só o futebol seja o carro-chefe, né? De uma certa forma, né, o Talento Jesus é uma super ferramenta aí para a transformação social, né? Pessoal, fantástica a nossa conversa. Eu acho que com certeza o pessoal que está nos assistindo aqui vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo, né? Talento Jesus e esse encaminhamento, né, das crianças que se destacam. Nós temos aí já um histórico de vitórias, né, para essa iniciação de base. Mas o legal é isso, porque essas crianças de 13 a 14 anos, elas, digamos assim, são a última entrega ali, né? Porque chega ali o Talento de Jesus, dá 14 anos e já vai direcionar ali para uma iniciação da pré-base, que chamam, né? Pessoal, maravilha, muito obrigado. Então hoje nós falamos com o Eliverto,
que é secretário do Talento de Jesus, e também conversamos com o Vinícius Coutinho, que é treinador da pré-base e iniciação da base do UFC Cascavel. Pessoal, quem quiser conhecer melhor o Talento de Jesus ou o trabalho que é feito no CT da base, fiquem à vontade. Sim, a gente sempre fala que as portas estão abertas, né? Até porque a gente preza muito por isso, né? Transparência, clareza nas informações. Então, assim, tanto o UFC Cascavel quanto o projeto em si está de portas abertas. É só nos procurar para tirar dúvidas, para saber de núcleos que tem, prefeituras que tem. Então, assim, a gente está sempre aberto a estar implementando o máximo de crianças possíveis aí. Maravilha. Da minha parte também é isso. A gente sempre abre bastante, assim, até para os professores que querem acompanhar o nosso trabalho lá no CT. A gente conversa, avalia atletas, isso tudo é bem amplo, é bem aberto, a gente não fecha nada, assim, sempre deixa as portas abertas para oportunizar todo mundo, né? A gente sempre é bem sincero, sim, né? Porque não vai ter espaço para todo mundo, infelizmente. O futebol ele é bem restrito, mas para todo mundo. E quando tem os jogos da Copa Aurinegra, as finais, a gente sempre está acompanhando, vendo o pessoal, porque a gente acha bem interessante. É bem legal também, né? O ambiente, o clima, ver esses atletas conseguindo jogar pelos seus municípios. Então a gente está sempre de portas abertas e sempre está lá para conversar com o pessoal. Inclusive vai ter final agora, dia 27 de junho, né? Vai ser feita uma grande festa lá no CT da base do Cascavel. Maravilha, pessoal. Esse então foi o podcast Talento de Jesus para falar sobre as crianças que estão nessa fase aí de iniciação na pré-base do UFC Cascavel. Fique atento para os próximos capítulos, episódios, curte, comente e compartilhe.